pela primeira vez, depois de ter me aposentado em março deste ano. Para aqueles colegas que ainda não me conhecem, tem muitas fisionomias aqui que para mim são novas. Eu fui servidor do tribunal durante 35 anos, vivi a metade da minha existência aqui dentro da casa e fui muito feliz aqui dentro. O tribunal para mim foi um verdadeiro laboratório, uma escola, uma instituição que eu sempre reputo de fundamental importância, especialmente nos dias que vivemos hoje, em que nós temos a infelicidade de abrir os jornais e ver tantas falcatruas, ilegalidades, corrupções sendo cometidas. Nós só temos que ressaltar a importância da nossa casa, do Tribunal de Contas, do controle que ele exerce, controle este constitucional, e procurar sempre, penso eu, fortalecer esta nossa instituição que desempenha, como eu disse, um papel fundamental hoje no Estado democrático de direito. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui, meus amigos. Nós vamos tratar de temas muito caros para a administração pública e para nós aqui no Tribunal de Contas, que é o tema das licitações e das contratações públicas. Mas, meus amigos, eu fui aqui provocado pelo Rodrigo para tratar de um tema, inicialmente, que é o tema relacionado a termo de referência. Antes de eu procurei pontuar nesta minha apresentação alguns aspectos mais relevantes sobre termo de referência. Então, nós vamos fazer uma parte introdutória que servirá de premissa para algumas conclusões que pretendemos chegar aqui com vocês nesta manhã, mas é preciso, primeiramente, nós destacarmos a todos o conteúdo jurídico que nós utilizaremos nesta nossa manhã, nesta nossa fala. Quando nós falamos em licitações e contratos, nós precisamos, desde logo, destacar a todos os colegas o ordenamento jurídico que incide sobre esta matéria. E isto é importante nós termos em mente, especialmente para nós aqui do Tribunal de Contas, em razão de que nós subtraímos da Constituição Federal a conclusão de que o Constituinte outorgou às pessoas políticas que integram a federação a possibilidade de legislar sobre a matéria licitatória e contratual. Isto parece algo despiciando num primeiro momento, mas eu quero aqui prestar um testemunho a vocês. Quando ainda na atividade aqui no Tribunal de Contas, por inúmeras vezes, eu fui indagado por servidores municipais preocupados com a aplicação de decretos editados pela Presidência da República. Algo que é absolutamente inconcebível sob a ótica jurídica. Inconcebível por que razão? Porque o município, assim como os estados, não se submetem às ordens do presidente da República, ordens estas baixadas por meio de regulamentos que podem ser veiculados por decretos. Um exemplo muito simples. Quando do surgimento do pregão. Quando do surgimento do pregão, como modalidade de licitação, nós tivemos o advento de 2 decretos presidenciais. O decreto do pregão presencial e o decreto do pregão eletrônico. Inúmeros prefeitos ficaram preocupados de como aplicar estes decretos no âmbito das suas municipalidades. Ora, não se aplica. Não se aplica a menos que estas pessoas, estes agentes políticos,
estejam manuseando recursos públicos federais. Então, meus amigos, nós precisamos, desde logo, tecer para vocês este pano de fundo, que é a ordem jurídica aplicável às licitações e contratos, ordem jurídica essa que nós vamos trabalhar, manusear com vocês aqui na manhã de hoje e nas manhãs subsequentes que teremos aqui os nossos encontros. Em primeiro lugar, eu repito algo, faço até aqui um certo exercício de retórica, algo que venho repetindo há muito tempo. A Lei 8666, que é a Lei Federal de Licitações e Contratos, está absolutamente defasada, a meu juízo. Arcaica, já deveria ter sido aposentada por invalidez há muito tempo. Já cumpriu o seu papel. Muito se critica em relação a 866. Muitas críticas são tecidas em relação a ela, inclusive as minhas. E pouco se faz para melhorar esse estado de coisas. Mas o que é possível fazer? É possível fazer alguma coisa? Sim. O que é possível fazer? Nós aqui precisamos provocar os agentes públicos municipais para que eles tomem a iniciativa de encaminhar aos seus parlamentos municipais uma legislação local, meus amigos. Já que o município tem competência para legislar sobre a matéria. O município pode ter uma lei municipal de licitações e contratos, desde que não viole, desde que não afronte as normas gerais que são fixadas pela União. E vejam, agora, já avançando no nosso raciocínio, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no estado do Paraná. O Paraná fez uma opção em ter a sua lei própria de licitações e contratos. E é com ela que nós vamos trabalhar aqui hoje, tomando, por analogia, alguns dispositivos da 8666 e alguns decretos federais que tratam do tema que vamos aqui abordar a vocês hoje pela manhã. Então, percebam, o Estado do Paraná tem uma lei própria, que é a Lei 15.608, é uma lei muito melhor do que a Lei 8666. Nós tivemos avanços significativos aqui no nosso Estado, com a Lei 15.608. Mas ainda ela, 15.608, já merece ser aperfeiçoada, porque ela é de 2007. Muito bem, feito este panorama, então eu só queria resumir para dizer o seguinte: nós vamos trabalhar aqui com vocês na manhã de hoje com a Lei 15.608, que é a nossa lei. Vamos fazer alguns pontos de interseção com a Lei 8666 e com decretos federais que tratam deste nosso tema, termo de referência. Pois bem, comecemos então a nossa manhã destacando aqui para vocês algo que eu reputo importante. O processo de contratação pública, eu não vou chamar nem de processo de licitação por enquanto. Eu vou denominar, primeiramente, o processo como processo de contratação pública. E por que desta minha opção? Por uma razão muito simples. Porque a administração pública, ela, quando busca um particular no mercado e com ele contrata, a administração pública está obrigada a observar uma regra geral que precede as contratações públicas. Qual é esta regra geral? A instauração prévia de uma licitação. Mas nós precisamos lembrar que a licitação não é o único meio de se obter um contrato. A licitação é a regra geral, mas em algumas situações previstas pela lei, o administrador público pode afastar a licitação e ir ao mercado e contratar diretamente alguém. Portanto,
a via da exceção a esta regra é a dispensa ou a inexigibilidade da licitação. Então, nós temos dois caminhos para obter um contrato. O processo licitatório, que é a regra geral, ou a dispensa e inexigibilidade. Por esta razão, eu imagino que o processo de contratação pública tem que ser assim denominado, processo de contratação pública, e não processo de licitação. Processo de contratação pública porque, com o andamento interno deste processo, pode ser que a administração pública afaste a licitação e contrate diretamente alguém. Pois bem, mas vamos avançar no nosso raciocínio. É clássico na doutrina o entendimento de que a licitação, as licitações públicas, elas se dividem em duas etapas. Uma etapa preparatória, ou a fase interna de uma licitação, e uma fase externa da competição, ou fase executória da licitação. Nesta fase preparatória, meus amigos, nós precisamos dizer a vocês que na nossa Lei 8666, que na nossa Lei 15.608, que é a Lei do Paraná, nós não temos um rito procedimental absolutamente rígido, fixado pela lei. Traduzindo em miúdos, o que eu quero dizer com isso? Que a lei não define rigidamente quais são os atos e a ordem sequencial dos atos que compõem esta fase preparatória das licitações. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico para tentar chegar a uma conclusão razoável, não só relativa a que atos devem ser praticados na fase preparatória, mas, sobretudo, a sequência, a ordem procedimental destes atos. Eu imagino como razoável sustentar que o primeiro ato lá da fase preparatória é a identificação de uma necessidade pública a ser atendida. Uma necessidade do Tribunal de Contas a ser atendida, a contratação, por exemplo, de um serviço de limpeza aqui no tribunal, a aquisição de material de expediente, há que se identificar a necessidade a ser atendida. E depois disso vem o quê? Nós temos que definir o objeto. Nós temos que especificar aquilo que precisamos contratar, aquilo que precisamos adquirir. Eu só vou passar rapidamente estes tópicos aqui e um pouco mais para frente nós vamos detalhar alguns destes tópicos que estão intimamente ligados com o termo de referência. Nesta fase preparatória, nós temos que fazer também um levantamento de custos. Verificarmos lá quanto é que vamos gastar de recursos públicos para o atendimento daquela necessidade. Nós temos que elaborar uma requisição ou uma solicitação de compra, uma solicitação de serviço. Este vocábulo requisição, meus caros, é uma criação da doutrina. Não há na lei paranaense, como também não há na lei federal, qualquer indicação deste vocábulo requisição. É uma mera criação doutrinária. Nós poderíamos usar qualquer outro vocábulo, solicitação de compra, solicitação de serviço, ordem de serviço, enfim. O nome que se dê a este ato é irrelevante. O que é importante é o seu conteúdo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E temos que, na fase preparatória da licitação, nós temos por incumbência elaborar termo de referência, projeto básico e executivo, quando for o caso. Como o nosso encontro aqui, nesta manhã, vai tratar do termo de referência, já começo aqui a dizer aos colegas o seguinte: termo de referência, aonde está isto
na nossa Lei 15.608? Aonde está isto na Lei 8.666? Quando surgiu esta figura do termo de referência? Vejam, na Lei Federal de Licitações e Contratos, que é a Lei 8.666, vocês podem virar esta lei de ponta cabeça, vocês não vão achar nenhuma menção a termo de referência. Não há nada na Lei de Licitações Federal que diga respeito a termo de referência, mas nem de passagem. E na nossa Lei Estadual 15.608, aonde está isto? Consta na Lei Estadual uma única referência a esta expressão termo de referência, quando o legislador paranaense fala dos documentos que devem instruir o processo licitatório na modalidade pregão. Ponto. É a única menção a termo de referência na Lei Estadual de Licitações e Contratos. É um dispositivo, que nós vamos ver com vocês, que o legislador paranaense diz assim: o processo de licitação na modalidade pregão deverá ser instruído com os seguintes documentos. Termo de referência. Agora, o que é termo de referência? Qual o seu conteúdo? Meus amigos, isto é um verdadeiro carnaval. Pelo menos no âmbito aqui do Paraná. Nós vamos fazer algumas ligações com os regulamentos federais para nós tentarmos elucidar e explicar a vocês o que é o tal do termo de referência e para que ele serve. Mas para finalizar aqui o meu raciocínio neste início, eu diria, esta figura do termo de referência, ela surgiu no cenário das licitações e dos contratos administrativos com o surgimento do pregão como modalidade de licitação. E não foi sequer introduzido no ordenamento jurídico o termo de referência pela lei do pregão. Não foi introduzido pela lei do pregão. Surgiu o termo de referência com os regulamentos federais do pregão. O decreto 3.555 e o decreto 5.450. Estes dois decretos que regulamentaram o pregão presencial e regulamentaram o pregão eletrônico é que fizeram surgir no cenário das licitações na modalidade pregão a figura do termo de referência. Até então não existia nada. Ainda, na fase preparatória, nós temos que verificar o quê? Se nós temos reserva orçamentária para fazer frente à despesa. Com relação à reserva orçamentária, nós precisamos ter em mente o seguinte, meus caros. Há um requisito fundamental para que qualquer licitação que gere despesa possa ser instaurada. Toda e qualquer licitação que possa gerar imediatamente uma despesa pública, o requisito para instaurá-la é a indicação, na fase preparatória, da reserva orçamentária. Eu tenho que indicar na fase preparatória da licitação que há dotação orçamentária com saldo suficiente para fazer frente àquela despesa. Caso contrário, se a licitação for instaurada sem que haja saldo na dotação orçamentária para fazer frente àquela despesa, a própria lei diz que o servidor responsável pela instauração da licitação deverá ser punido. Então, é requisito fundamental a existência de dotação com saldo suficiente para fazer frente à despesa. Exceto, é bom que fique muito claro isso para vocês, exceto para as licitações que objetivem apenas e tão somente registrar preços.
embora não seja tema do nosso encontro, abrimos aqui um pequeno parênteses para dizer a vocês: se uma entidade pública instaura uma licitação que objetiva tão somente instituir um sistema de registro de preços, SRP, esta licitação, para sua instauração, não há necessidade da indicação de dotação orçamentária com saldo suficiente para fazer frente à despesa. É a única exceção. Pois bem, aqui, meus amigos, nós temos também que chamar a atenção dos colegas para aquele item número 7, observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós todos sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, ela, a grosso modo, ela diz que o administrador público não pode gastar mais do que ele arrecada. Em que medida a Lei de Responsabilidade Fiscal impactou na fase preparatória das licitações? Impactou quando, nos seus artigos 15, 16 e 17, a LRF diz que o incremento, o aperfeiçoamento da despesa pública deve vir acompanhado de uma declaração do ordenador da despesa de que o orçamento suporta aquele impacto naquele exercício e nos 2 exercícios subsequentes. Como nós, aqui no Tribunal de Contas, nós estamos sujeitos à observância da Lei 15.608, mas, por outro lado, como nós, aqui no Tribunal de Contas, também exercemos um poder fiscalizatório sobre municípios do nosso Estado, é preciso aqui nós fazermos a seguinte observação aos colegas com relação a esse tópico da LRF. Surgiu, no âmbito da doutrina, uma primeira corrente sustentando que toda e qualquer despesa pública, se ela estiver ou não prevista na LOA, por ocasião da instauração da licitação, o ordenador tem que declarar que o orçamento suporta aquele impacto. Esta é uma primeira corrente. Independentemente, portanto, de estar ou não prevista a despesa que estamos licitando, estar ou não prevista na lei orçamentária, esta corrente sustenta que o ordenador da despesa tem que baixar esta declaração na fase preparatória da licitação. Porém, surge também, neste cenário da doutrina, uma segunda corrente, sustentando que se a despesa que está sendo licitada já estiver prevista na lei orçamentária, não há que se declarar absolutamente nada na fase preparatória da licitação. Esta segunda corrente, este segundo pensamento, foi encampado pelo Tribunal de Contas da União. Então, hoje, no âmbito federal, o TCU já tem algumas decisões exatamente nesse sentido. Se a administração pública estiver licitando uma despesa que já está contemplada na lei orçamentária, o ordenador não precisa declarar nada na fase preparatória da licitação. Porém, meus amigos, esta observação que faço a vocês, eu a reputei importante, como eu disse, por 2 razões. A primeira delas, porque nós temos que observar a Lei 15.608. E a segunda, em razão de que nós fiscalizamos municípios e temos que orientar também os municípios com relação a isso. Com relação à nossa Lei 15.608, o legislador paranaense fez uma opção. E a opção está na lei. Na nossa Lei 15.608, há um dispositivo que obriga o ordenador da despesa a declarar o impacto daquela despesa no orçamento, independentemente dela estar ou não prevista
na lei orçamentária. Então, para nós, agora, que temos que observar a Lei 15.608, em toda e qualquer licitação deve haver a declaração do ordenador da despesa de que o orçamento suporta aquele impacto naquele exercício e nos 2 exercícios subsequentes. Muito bem. Ainda na fase preparatória, nós temos aqui um ato que é a autorização para a contratação. Esta autorização para a contratação, este ato, via de regra, ele é baixado de uma forma muito simples, não é? Simples que eu digo sintética, de uma forma resumida. Normalmente, quando nós manuseamos um processo licitatório, eu costumo ver este ato sendo baixado da seguinte forma: autorizo cumpridas as formalidades legais. Não há ilegalidade alguma em eu, autoridade competente, expedir um ato com este conteúdo. Porém, meus amigos, é preciso nós fazermos o administrador público entender que esta autorização ela deve ser antecedida de um controle, ou melhor, de 2 controles. Eu até já tive a oportunidade de escrever sobre isto. Neste momento em que eu, autoridade competente, pego uma requisição que já está acompanhada da descrição do objeto, já está acompanhada da manifestação do Departamento Financeiro dizendo que existe recurso orçamentário, já está acompanhada da declaração de que o orçamento suporta aquele impacto, enfim, já há o preenchimento de todos esses atos aqui anteriores. Eu, autoridade pública, ao receber aqueles documentos, eu tenho que exercer 2 controles. O primeiro controle, eu tenho que verificar se aquela pretensão é legítima, se aquela pretensão é legal, controle de legalidade. E tenho que verificar se aquela pretensão é oportuna e conveniente para o interesse público naquele momento. Controle de mérito. Se passar nestes 2 controles, eu autorizo a contratação cumpridas as formalidades legais. Pois bem, por que é importante nós fixarmos esta ideia destes 2 controles neste momento? Para que nós depois possamos, lá na frente, ou a qualquer momento do processo licitatório, verificar se uma eventual revogação de uma licitação está sendo feita de acordo com a lei. E, meus caros, aqui eu também abro um pequeno parênteses para dizer a vocês o seguinte: eu canso de ver, não só enquanto servidor do Tribunal de Contas aqui, que vivi nesta casa, como eu disse, durante 35 anos, mas como no exercício da advocacia que hoje eu venho exercendo. Canso de ver revogações de licitação que são feitas de uma maneira absolutamente contrária à lei e muitas vezes com interesses escusos. Muitas vezes com interesses escusos. Porque aquele que ganhou a licitação não era para ter vencido, era para ter vencido o que ficou em segundo lugar, e aí o administrador público tenta de todas as formas arrumar pelo em ovo para extinguir o processo licitatório. Mas por que eu estou fazendo uma ligação desta autorização com a revogação da licitação? Ora, é muito fácil nós concluirmos. Quando a lei fala em revogar uma licitação, ela estabelece requisitos para a revogação. E quais são os requisitos? A lei diz assim: o processo licitatório pode ser revogado em decorrência de um fato superveniente e por razões de interesse público. Fato superveniente ou fato posterior a quê?
a esta autorização. Então, sempre que um processo licitatório for revogado, nós temos que verificar a existência de um fato posterior a esta autorização aqui. E não é qualquer fato que tem potencialidade para revogar, para extinguir o processo licitatório. O fato, além de ser superveniente, deve ter potencialidade suficiente para trazer um prejuízo ao interesse público. Então fica aqui a minha observação com relação a isso. Ainda nessa fase preparatória, nós temos que designar a comissão julgadora, comissão de licitação ou pregoeiro, e, eventualmente, se for pregão eletrônico, temos que cadastrar as pessoas que irão ter acesso ao sistema eletrônico para conduzir o pregão na sua forma virtual. Temos a elaboração da minuta do instrumento convocatório e eventuais anexos, a aprovação da minuta do instrumento convocatório pela assessoria jurídica e a publicidade da licitação. Então, aqui, meus caros, nós traçamos para vocês, de uma forma despretensiosa, eu diria, os principais atos que norteiam a fase preparatória de uma licitação.